Olá, amigos do Grupo Espírita Batuira, da TV Batuira, Portugal. É sempre uma alegria estarmos juntos novamente. Para mais um estudinho, que Jesus nos envolva nesse propósito. Nós convidamos a nos acompanhar a prece de abertura. Pai amado, com que alegria nos reunimos em Teu nome. Para sintonizar com Teu amor, que se exprime em todo o universo. Nos sentirmos Teus filhos amados e crescermos nos Teus braços. Abençoa esse humilde propósito de compreendermos um pouquinho mais as Tuas divinas leis e assim nos tornarmos melhores e tornarmos um mundo melhor. Que o Teu amor nos ampare a todos, hoje e sempre. Muito obrigado, que assim seja. Bom, nós vamos tentar abordar um pouquinho então esse tema, crescimento em família. Nós vamos fazer uma brincadeira inicial, mas para darmos uma ideia de como funciona. Nós brincamos que são almas convivendo e ou conduzindo, quando são pais, outras almas, cada uma com seus espíritos. Por que nós colocamos isso? Gente, quem assistiu o último estudo, nós abordávamos sobre isso, essa diferença entre espírito e alma, que Kardec pergunta aos espíritos, essa diferença, o que é a alma? Então, diz, a alma é um espírito encarnado. Então, eu sou um espírito, estou vestindo eu, por exemplo, agora, essa alma de brasileiro, de nome Rogério, mas é temporária. Mas é essa alma que eu vou conviver numa família, que eu vou educar os meus filhos. Então, alma, nós vamos ter a genética. Nós vamos abordar isso algumas vezes, detalhando um pouquinho mais cada vez. Na área da genética, ou seja, o que eu herdo dos meus pais, que vai influenciar o meu comportamento. A maneira como o Rogério tem muito do que os pais, os avós deixaram em mim, e eu agora trabalho isso. Então, fatores genéticos, obesidade. 40% e 70% do risco é genético. Vejam que interessante, 250 genes associados. Gene do cromossomo 10 controla o apetite, mas a versão normal pode estimular a fome, consequentemente, a ansiedade. Então, eu posso herdar isso, é algo que eu tenho que trabalhar em mim. Inteligência não foi identificada ainda um gene para inteligência, mas a hereditariedade parece exercer forte influência sobre a inteligência geral, capacidades específicas, habilidades verbais, espaciais e estabilidade no desempenho cognitivo. Então, eu recebo isso também dos meus pais. Personalidade. Identificados genes diretamente relacionados com o neuroticismo, que pode contribuir para a depressão e a ansiedade. Então, se eu tenho esse problema na família, eu posso estar carregando essa influência em mim. Ela não é fatalista. Eu carrego essa tendência que eu posso trabalhar e vencer. Psicopatologia. Há evidências de forte influência hereditária em esquizofrenia, autismo, alcoolismo e depressão. Os dois últimos associados a um gene no cromossoma 1. Veja que interessante. Então, eu recebo já esse material que o Chico chamava a química psíquica dos pais. Eu vou vir masculino ou feminino. Eu posso vir, por exemplo, com uma deficiência física,
Jesus já nos colocava, portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo, e bonito isso, entrar na vida, né, que ideia de encarnar, coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés e seres lançado no fogo eterno. E nós, principalmente espírita, quando vemos a deficiência, nós normalmente já trazemos aquela ideia, o que não fez na vida passada? E a gente abordou isso em outras palestras, que nós temos que ter um carinho especial nesse tipo de observação, porque ela não é sempre assim. Né? Aquele homem velho, cego de nascença, e Jesus vai lá e cura ele. Imagina, ele já nasceu cego e Jesus cura ele. E os discípulos perguntam, mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Veja que interessante. Estão perguntando se ele pecou, já é porque já existe uma vida pregressa a de ele estar ali. Ele deve ter pecado antes desta vida. Né? Ou seus pais. Que é a ideia que nós trazemos até hoje. O que não fez na vida passada? E ele responde, nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso se deu para que as obras de Deus nele sejam manifestas. Então, a gente colocou isso em outras ocasiões, que no meu tempo, quando eu era jovem, uma pessoa com uma deficiência física era aleijado, era meio estigmatizado da sociedade. Hoje em dia, eles vêm justamente quebrar esses padrões e ser exemplos, né? Exemplos de vencer na arte, na moda, no esporte, e mais ou menos até às vezes mostram para uma família, vêm para mostrar para uma família por amor, por missão, vêm para mostrar que às vezes nós temos todos os membros perfeitos, estamos reclamando, estamos parados, estamos, né, estacionados, enquanto eles, não tendo um membro, não tendo uma possibilidade igual a nossa, estão fazendo muito mais do que nós. São exemplos para nós. Então é interessante a gente perceber esse conceito também. A epigenética, que é o quanto nós agimos na genética, que são as influências ambientais, agindo no nosso processo, desde a gestação, a nutrição e o peso da mãe, o estresse que ela possa passar, se ela usa drogas, desde medicamento, álcool, nicotina, cafeína. Aqui uma criança com síndrome alcoólica fetal, ou seja, a mãe utilizou álcool durante a gestação. Nós não vamos nos deter, mas olha a diferença deste bebê para este bebê. E isso aqui, esse bebê, isso é irreversível. As lesões causadas nesse processo, na gestação, são irreversíveis. E nós, às vezes, encarnamos por alguma necessidade nessa situação. Outras influências ambientais, nacionalidade, né, a construção histórica, a cultura em que eu estou inserido, o país, a cultura. Uma criança aborígena, né, um daqueles aborígenes lá da Austrália, saudável, nascida na Austrália, mas adotada ao nascer e criada na Finlândia, não só falará perfeitamente o finlandês, podendo desenvolver-se em qualquer das modalidades profissionais, artísticas, intelectuais variadas daquele universo cultural. Poderá ser tão finlandês em seus gostos, formas de pensar e manias, como qualquer membro de sua sociedade adotiva, para ver o quanto o meio nos molda. Né? E nós passamos assim, não, mas eu sou finlandês, eu sou português, eu sou japonês, eu estou. Né? A inteligência desenvolver, que a gente já abordou isso, aquelas múltiplas inteligências. Então, por isso que eu sou uma alma, eu tenho que estar atento, assim, o que eu estou carregando dos meus avós, dos meus pais, da minha cultura, que é isso que eu estou passando, imprimindo na minha família, imprimindo nos meus filhos. A estruturação da personalidade, os passos, vamos dizer assim, do encarnar. Depois um sorriso desse, duvido que você não tenha um bom dia, né? Que é lindo, né? Então, do 0 ao 7, didaticamente. A estruturação do corpo emocional. Histriônico, somático, nós vamos nos deter mais sobre esses aspectos que atuam, o amor materno e paterno vão atuar profundamente na nossa estrutura emocional, mesmo adultos depois. E a questão
de uma palmada, né? Se faz, já se sabe que a ideia vai por outros caminhos, né? Muito diálogo. Né? Você acha assim, mas ele não está entendendo nada, ele tem 1 ano, às vezes está do lado de uma criança de 1, 2 anos, falando que houve um assassinato, que houve... Não, ele não entende, ele entende. Ele está gravando e está armazenando aquele material. Então, o tempo todo explicar, não mentir, porque a criança depois percebe que nós mentimos e perde a confiança. Não cansar. Lembra a fase do porquê? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Explica. Né? Não menosprezar. O Emmanuel nos falava na palmada evangélica. O que é essa palmada evangélica? Se tu está sempre assim com teus filhos, sempre amoroso, sempre carinhoso, sempre brincando, no momento que ele te vê assim, isso é uma palmada. Ele percebe, olha, não foi legal. Não foi legal isso que eu fiz com o menino, não foi legal isso que eu fiz na escola, não foi legal. Então, é necessário apenas uma postura de energia, e é fundamental isso na educação. E, claro, a gente sempre diz, antes de fazer isso, né, antes de ir lá brigar com a criança, para um pouquinho, brinca, se for o caso, vai no banheiro, como eu gosto de brincar, e faz uma prece. E depois atende a criança, ou se for uma coisa que tem que ser imediato, por segundos te recompõe, para que a gente não largue as nossas tensões nervosas, as nossas cargas. Às vezes nós recebemos coisas de um chefe, de um amigo, de alguém assim, que nos magoou, e aí a criança faz uma coisa feia e a gente larga aquilo em cima da criança. Isso é perigoso. Então a gente tem que estar atento para que a gente está educando um ser e que estejamos em equilíbrio. A gente sempre leva ao pai, antes de fazer uma educação rígida, um pedido de conexão. Eles fizeram experiências muito interessantes com camundongos. As experiências são sempre meio chocantes, mas é a maneira como nós podíamos aprender. Eles fizeram lesões no córtex de camundongos. Então, um grupo teve lesões, né? E, quer dizer, vários tiveram lesões, e um grupo ficou em gaiolas normais, né? Com água, comida, né? Conforto ambiental e tudo mais, e outro grupo ficou no que chama-se em gaiolas enriquecidas, em laguinho para eles nadarem, em rodinha para correr, em rampinha, em trampolinzinho. Os ratinhos que ficaram com uma atividade enriquecida recompuseram as lesões, enquanto os outros mantiveram as lesões. Imagina a plástica que ocorreu, o processo de plasticidade neural no cérebro de ratinhos, simplesmente por eles terem mais atividade e mais vida enriquecida. Portanto, a importância da vida enriquecida, em todas as idades, isso falando. Mas nós estamos aqui falando da criança, né? Então, parar para conversar. Não cansar de sentar e conversar, puxar assunto. É as historinhas deles, é o mundo deles, a fantasia deles, mas ouve. A Betty Hard e o Todd Risley, 2 estudiosos da Universidade do Kansas, exploraram esse tema em detalhes. Eles gravaram sessões mentais de interação entre pais e filhos ao longo de 3 anos. Olha que trabalho lindo, né? A diferença principal é de ordem quantitativa e não qualitativa. Aos 4 anos, essa diferença tornou-se assustadora. Enquanto algumas crianças foram expostas a aproximadamente 48 milhões de palavras ao longo de suas pequenas vidas, outras tiveram contato com apenas 13 milhões de vocábulos. Olha a diferença. Como era de se esperar, a estimulação que essas crianças receberam, as que tiveram mais diálogo, teve alta correlação com o nível da linguagem e de inteligência que atingiram aos 4 anos, e isso vai se refletir vida fora. Outro processo é o cérebro bilíngue, que são inúmeros estudos já conhecidos. Aqui a parte vermelha é a área da produção da linguagem, a parte verde é a área da compreensão da linguagem. E aqui à esquerda a gente pode ver um cérebro bilíngue espanhol e inglês. E à direita, um cérebro exclusivamente que fala só o inglês, né? Vejam aqui um cérebro monolingual e um cérebro bilingual. Não é só as partes que já se expandem
de compreensão da linguagem, de falar, realizar a linguagem, mas todo o cérebro se enriquece, porque no momento que eu aprendo uma língua, eu aprendo também uma cultura, eu aprendo um modo de pensar. Então, é algo espetacular a criança bilíngue. E a criança bilíngue ela é a única que consegue não ter o que se chama o sotaque, a dificuldade de aprendizado posterior, além de ter um cérebro mais desenvolvido. Vejam que interessante, um simples não, né? A beleza de deixar a criança ser bilíngue. Vida enriquecida, deixar realmente a criança brincar, né? Tem brinquedos, não é para assustar, existem brinquedinhos muito adequados a todas as faixas etárias que devem ser observados, analisados, pesquisados pelos pais e estimulados, né? Tem brinquedos de alfabetização, né? O convívio social é fundamental no desenvolvimento e socialização da criança desde pequena, e a liberdade de criatividade. Isso aqui não mata. No inverno é problemático, mas no verão, esses pequenos detalhes que enriquecem, né, a bagagem emotiva do ser que está se formando. E, principalmente, trabalhar desde pequeno as noções superiores. Então, desde pequeno, ensinar a oração. Ensinar ele a se ligar ao Pai, se ligar aos amigos espirituais, na prece mais singela, deixar ele fazer a precezinha mais singela. A meditação, muitas escolas modernas hoje em dia já fazem a meditação, principalmente com as crianças hiperativas, com as crianças mais inquietas, mas nós podemos fazer a meditação com a criança em casa, é um momentinho de parar, respirar fundo, acalmar, olha, ouve os passarinhos, ouve o silêncio do ar, conectar ele ao universo. O altruísmo, ensinar a criança desde pequena que o outro vale tanto quanto nós, a solidariedade, né? É um detalhe pequeno na pracinha, vai ver se o menininho não se machucou, ajuda ele a se levantar. Esses pequenos gestos que vão construindo a fraternidade. Meu amigo, somos todos uma família crescendo juntos. O amor à natureza, né? Ensinar a beleza. Aqui, eu sempre meio que brinco quando eu vejo isso, porque eu tenho uma filha, minha filha mais velha, ela brinca, assim, sarcasticamente. Então, quando ela vê a gente vê um cascudinho, uma coisinha, ela diz assim, os bichinhos de Deus do pai. Por quê? Porque desde pequenininho eu chamava, vem ver, olha um cascudinho, olha uma borboletinha, são os bichinhos de Deus. Ela até hoje brinca, assim, comigo, mas ficou. Ela brinca, mas ficou, que são os bichinhos de Deus, né? E é um universo infinito do Pai, da nossa morada. E aí nós compreendemos também o sentimento ecológico, amar essa escola que o Pai nos deu, e principalmente, desde pequeno, falar em Jesus, falar nesse amorzão nosso, que coordena a Terra e coordena o nosso desenvolvimento, e ensinar a criança a conversar com Jesus, ter Jesus no coração. A área de infância e juventude da Casa Espírita, que trabalha tão bem todos esses fatores que eu aqui coloquei, o amor à natureza, o amor ao semelhante, o amor a Deus, o amor a Jesus, enfim. Crescer e fazer crescer, que é a razão pela qual estamos aqui, como nos dizem os benfeitores espirituais. Dos 8 aos 14 anos, nós já estamos numa fase mais lúcida, mais madura. Então, o nosso ralhar já tem que ser mais enérgico. Compreender a vida como lei do merecimento. Olha, vamos colaborar junto, vamos trabalhar juntos. Se tu não quer participar, então, fica um pouco sem TV para pensar, desliga um pouco o computador, para com um pouquinho com o celular. Eu vou te deixar sem mesada essa semana, esse mês, para te pensar, analisar. É a maneira que nós temos de que ele perceba que existe uma lei de merecimento, uma lei de causa e efeito na vida, e ele se integre a isso. E principalmente a criança como um indivíduo, um ser. Então, dar senso de responsabilidade, função social, porque aqui já estamos falando praticamente no adolescente, né? O valor próprio, né? Tu é um ser nessa casa.
Nós estamos aqui morando como espíritos, morando juntos, e tu é um ser, então tu tem que crescer juntos, vamos crescer juntos, vamos nos ajudar aqui, né? E crescer juntos significa dar uma força, né? Ajuda a arrumar o teu quarto, ajuda na casa, de vez em quando lava a louça, faz a tua parte, principalmente que é estudar, vamos todos crescer juntos. Isso se chama somar afetivo, não é tu tem que, né? Não, vamos, nós estamos juntos, cada um com essa responsabilidade, principalmente cada um com o seu valor. E isso é importante também colocar, principalmente porque a criança às vezes pode mostrar uma dificuldade numa determinada área, uma dificuldade na área cognitiva, na área da própria organização, não consegue se organizar, né? Ou no estudo. E sempre se fala assim, não combater o mal. Isso em todos os sentidos funciona, mas com a criança, então, principalmente. O que é isso? A criança faz uma coisa assim, mas até é burro mesmo, né? No momento que tu diz isso para uma criança, ela grava, interioriza isso e ela passa a achar que é burra. E aquilo pode acompanhar ela vida fora com grande dificuldade, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu tinha minha filha mais moça, ela era mais, digamos assim, mais preguiçosa em estudar. Então eu sentava com ela para estudar matemática, coisa assim, ela dizia assim: ai, pai, eu não consigo. E ela tinha dificuldade mesmo na matemática. Eu não consigo. Eu disse: mas como é que quando tu senta lá no computador, tu vai naqueles joguinhos, tu descobre tudo e faz tudo? É, né, pai? Então, vamos lá. E no fim ela conseguiu, venceu o processo, né? Conseguiu seguir todas as sequências. Então, não combater o mal, estimular o bem. Jesus via a parte boa, vê a parte boa e estimula essa parte boa. Se diz isso na neurociência, liga os genes benéficos às nossas crenças, porque as nossas crenças é o que vão nos acompanhar e vão formatar a nossa personalidade. Então, vejam que cuidado e que carinho a gente pode ter e que potencial nós temos de fazer uma criança brotar. E novos valores, né? Eu acho que todos nós gostamos de passear no shopping, né? E a criança percebe que é legal isso, mas nós temos que perceber que não são isso os verdadeiros valores. Que existem valores muito mais legais, que é o de ser alegre, de ter paciência, de ter amor, de ter amigos. E principalmente com o jovem, o pré-jovem, nós temos que cuidar muito com essa coisa de pessimismo. A gente está sempre com pessimismo, temos que fazer exatamente o contrário. Otimismo frente à vida. Nós fomos criados numa coisa, onde é que nós vamos parar? Mas isso na nossa juventude, nós já não víamos isso. Onde é que nós vamos parar com isso, com aquilo? Né? E agora, de novo, né? Se antes era lá, se falava assim, a gente até brincava esses dias, se antes a gente estava falando lá na Guerra Fria, vai ter a Guerra Mundial, depois vai ter o bug do milênio, vai ter o fim do mundo, agora é a nova ordem, a gente está sempre num terror, num terrorismo. E não é verdade isso, esse fim do mundo não existe. É sempre um terrorismo que nós fazemos e trazemos há muito tempo. Jesus é o divino governador da Terra. Veja que interessante isso. Tudo que está acontecendo na Terra é com a permissão do Mestre. É com a bênção do Mestre que está coordenando a escola, dizendo, a escola Terra é isso que eles estão necessitando nesse aprendizado. E ele ainda diz, os justos herdarão a terra. Ou seja, a terra será cada vez melhor e os justos herdarão a terra. André Luiz nos diz assim, as ciências aplicadas à técnica, à indústria e à produção, nos vários domínios da natureza, assegurarão conforto e sustento a bilhões de espíritos encarnados na Terra, com os recursos existentes no planeta por muitos e muitos séculos ainda. Então, na nossa cabecinha que tem fim de mundo, porque o mundo vai estar cada vez melhor. E perguntaram para o Chico, o que os espíritos dizem sobre os tempos estão chegados? Ele nos responde, sim, realmente os espíritos amigos nos dizem que os tempos estão chegados para a felicidade do homem na Terra. E é isso que nós temos que passar para os nossos jovens e pré-jovens, que a vida vai estar cada vez melhor, na ciência, na arte,
nas relações pessoais cada vez melhor. E compreender o desabrochar da criança. Eu me lembro que eu tinha a minha filha também, menor, gostava de se pintar, e uma vez ela veio, eu ia levar ela numa festinha, e ela chegou com aquela máscara assim. Aí eu olhei, ela sabia que eu não gostava muito de pintura, mas não que fosse contra, mas eu sempre dizia, tua carinha já é linda, para quê? Aí disse, a mãe é que quis, já se defendendo. Eu digo, tá ótimo, vamos. Porque é a fase de virar mocinho, a importância de brincar com os filhos, do pai abraçar o filho, a filha, do aconchego, do afeto, de ensinar os valores da leitura, do crescimento, da arte, da solidariedade e, principalmente, da conquista de nós mesmos. Ensinar a criança o tesouro que ela tem dentro dela, e o quanto é importante, desde já, ela trabalhar esse tesouro interior e dominar esse potencial interior, no crescer e fazer crescer, sempre. Isso é do infinito. Dos 15 aos 21 anos, a Nancy Anderson, ela é uma psiquiatra que trabalhou até na DSM-4, extremamente dedicada. Ela tem esse livro admirável, Cérebro Novo, e ela aborda que nós nascemos com menos voltinhas assim no cérebro, que são chamadas as circunvoluções, e à medida que nós vamos crescendo, nós vamos moldando o nosso cérebro e ampliando essas circunvoluções, ou seja, o nosso cérebro, à medida que nós vamos crescendo, vai evoluindo e ampliando as circunvoluções. E aí é que vem a coisa fantástica, eu falei aqui dos 15 aos 20 anos. Quando que o cérebro fica pronto? Vejam só, quando que o cérebro fica pronto? O cérebro só fica pronto aos 25 anos de idade. Vejam que espetáculo isso. Então, antes dos 25, a gente não tem nem o cérebro pronto. Às vezes a gente está exigindo de um adolescente, do jovem, algo que ele ainda nem construiu. E nós podemos auxiliar a construir ainda, tem, mas esse aspecto maravilhoso, né? Aqui, nesse livro, eu achei muito curioso ela abordar dois cérebros de gêmeos univitelinos. O que é cérebro de gêmeos univitelinos? São gêmeos que têm o mesmo DNA. Eu vou dar um close aqui nessa parte dos dois de baixo aqui. Vejam só. Se nós olharmos os dois cérebros, parecem cérebros de pessoas totalmente diferentes. E têm o mesmo DNA, a mesma educação. E aqui a gente percebe que tem que ter um espírito ali dentro, moldando isso para se tornarem tão diferentes. Não é o DNA que molda, mas é o espírito que está ali dentro. E nós podemos auxiliar esse espírito a moldá-lo de maneira mais adequada. Um aspecto que já muito trabalhado, eu recomendo as vitórias, as palestras do Dr. Vittorio Luiz Turconi, vocês vão encontrar até aí na relação de palestras da TV Batuíra, a atenção ao uso das redes sociais. Nós não vamos nos deter a isso, então, mas é fundamental que nós estejamos atentos a como o nosso jovem está trabalhando as redes sociais. Mas aqui eu queria trazer também um aspecto que eu acho assim, muito interessante, que é a ideia da juventude preocupante. Vocês já ouviram, eu acho isso, quando nós éramos jovens, nós já ouvimos isso, né? Mas o médico inglês, o Sir Ronald George Gibson, de Winchester, ele fez uma palestra uma vez na Sociedade Científica de Londres e abordou colocações sobre a juventude muito pertinentes, né? Que nós conhecemos bastante. Uma era essa: os nossos jovens gostam do luxo e são mal educados, não respeitam as autoridades e não têm o menor respeito pelos mais velhos. Os nossos filhos de hoje são os verdadeiros tiranos, respondem aos pais. Essa é a primeira frase. A segunda frase: já não tenho nenhuma esperança no futuro do nosso país, se a juventude de hoje tomar amanhã o poder. Veja que interessante, né? São frases muito familiares nossas, né? Terceira,
O nosso mundo chegou ao ponto crítico. O filho já não ouve os pais, o fim do mundo não pode estar muito longe. Então, agora vamos olhar essas frases. A primeira frase: os nossos jovens gostam do luxo, são mal educados, não respeitam autoridades, não têm respeito. De quem é essa frase? De Sócrates. 470 antes de Cristo, a gente já tinha essa coisa de onde é que vai parar essa juventude? Veja que interessante isso. Já não tem nenhuma esperança no futuro do nosso país se a juventude tomar o poder. Exíodo, 720 a.C. O nosso mundo chegou a um ponto crítico, gravado num vaso de argila descoberto nas ruínas de Babilônia, com mais de 2000 anos. Então, nós sempre tivemos esse susto com a nova geração de espíritos que está nascendo, e é essa nova geração que revoluciona o mundo. E o mundo está cada vez melhor. Nós éramos extremamente mais brutos, mais trancados, mais reprimidos. A gente fala assim, na minha juventude o pai olhava. Também a gente tomava de pau, era um horror, né? Então, essa juventude está cada vez... O mundo está cada vez melhor. Somos nós que vamos voltar, né? E isso que nós conseguimos aprender agora, nós vamos voltar na próxima encarnação, tentando já aplicar. E talvez os que serão nossos pais na próxima encarnação vão ficar meio assustados. Mas veja o que o Chico, querido, nos diz. Como o senhor vê a juventude atual? Eu creio na juventude como sendo a esperança do mundo inteiro. Só podia ser o Chico, né? A acusação que pesa sobre a juventude transviada, eu quero crer que não procede. Eu cheguei a imaginar aquele jeitinho doce dele falando. Porque o número de jovens que se dedicam ao trabalho, ao estudo, à dignidade humana e à sua própria respeitabilidade no cumprimento dos seus deveres é ilimitado. E se nós formos olhar sobre esse aspecto, realmente, quantos jovens estão ali estudando, batalhando, né, fazendo, trabalhando, indo para a faculdade, se esforçando. Não podemos sacrificar essa maioria extraordinariamente maravilhosa a essa minoria que em todos os tempos foi a minoria dos espíritos rebeldes no campo da humanidade. Que espetáculo essa lição! E é interessante que isso não se aplica só aos jovens, se aplica aos adultos. Nós temos a ideia assim de, meu Deus, onde é que vai parar para determinados políticos, determinada ciência, determinada... Né? Quando, na verdade, existe uma minoria que faz uma algazarra de desequilíbrio, mas a maioria são professores dedicados, são políticos dedicados, são empresários dedicados, são cientistas dedicados. Uma minoria, às vezes, faz um estrago maior, e que ele diz a essa minoria que, em todos os tempos, foi a minoria dos espíritos rebeldes no campo da humanidade, que nós trabalhemos pela maioria extraordinariamente maravilhosa. Isso, então, são as gerações, né? Muito conhecida. Nós vamos ter as baby boomers, que são, depois da Segunda Grande Guerra, houve uma explosão de nascimentos no mundo todo, e dali foram vindo as outras gerações. Então, alguns de nós, eu particularmente, pertencemos a essa geração, ali, de 46 a 64, com todas as suas histórias, todos os seus processos, todas as suas revoluções de paz e amor e não guerra. Depois vem a geração X, 1960, 1980. Depois veio a geração Y, 1980 a 2000, já autodidatas, né? Já entra a informática. E, por fim, a que nos assusta agora é a tal da geração Z, né? Que é essa geração de 90, nascida entre 90 e 2010, e a gente diz assim, onde é que vão parar? Eles passam o dia naquele celular, né? Parece que não conversam entre si. E a gente tem o mesmo discurso lá do Sócrates, do Exíodo, a gente faz o mesmo discurso com eles. Mas veja que interessante as pesquisas sobre a geração Z. Características da geração Z. É a geração que busca a verdade acima de tudo.
Olha que espetáculo isso. Porque nós vivemos uma geração em que existia muita mentira e muita manipulação nos meios de comunicação, na própria família, e nós não percebíamos isso. Essa geração agora ela percebe o fake. O fake é algo que agora está na atenção de todos. E ela quer a verdade. E ela busca, ela pergunta, ela questiona. E vejam isso, os ex são realmente multitarefa. Conversam com alguém, enquanto enviam snaps para outro grupo em um show, chamam um Uber e enviam um WhatsApp para um grupo da escola. A gente fica assim, calma, né? Com as minhas filhas, eu digo, não, só um pouquinho, vamos fazer assim, não, já fiz, já passei, já mandei, já foi, né? A gente fica assim. Por quê? Porque nós temos a noção de tempo sequencial, calma, uma vez de cada vez, né? E eles têm noção de tempo paralelo, conectado, mobilizado. Vejam a grandeza de dinâmica. Enquanto nós estamos passo a passo, eles já fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram aquele outro, que é esse terceiro milênio maravilhoso que está vindo aí, né? E a vida em rede deve trabalhar para expurgar tudo que é falso ou artificialmente criado ou comunicado. Esse é o futuro dessa juventude. Então, a gente segue trabalhando com eles, nessa dinâmica maravilhosa deles, o amor à vida, a alegria do altruísmo, são conceitos fundamentais, o prazer do conhecimento, sempre estimulando eles a lerem, mesmo que seja e-books, né? Estimulando, comprando livros, dando de presente, indo em feira de livro, e o sabor da sabedoria, que quando nós unimos o conhecimento ao amor. Sabedoria vem de sabor, né? Quando nós unimos o conhecimento ao amor. E principalmente é importante a integração do jovem na casa espírita, porque é o momento em que ele vai fazer vestibular, que ele vai começar a namorar e pensar em casar, que é e nós precisamos não deixar esse jovem vazio. Então, é importante colocar na casa espírita as palestrinhas para jovens, chamadas tribunas jovens. Na quinta-feira é um jovem que faz uma palestrinha de 15 minutos, ou são 3 jovens, cada um faz 15 minutos. Eles fazem o jornalzinho da juventude, essa integração para que depois eles sejam, desde já, membros dessa comunidade maior de amor. Mas o que nós vamos realmente transmitir? A gente isso abordou na palestra anterior. Essa foto, né, que é maravilhosa. Emmanuel nos diz, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Então, mais do que qualquer coisa, o que nós somos é o que nós vamos passar para a nossa criança, para o nosso pré-jovem, para o nosso jovem. O exemplo. Se nós aprendemos a silenciar, se nós aprendemos a ter paciência, se nós aprendemos a sorrir nos momentos difíceis, a lutar nos momentos de dificuldade, isso imprime no jovem essa postura de enfrentamento da vida, com alegria, com otimismo, com força. E vejam, a gente acha que isso é uma psicologia extremamente moderna. O nosso amorzão já nos dizia: vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Olha que lindo isso, né? Então, o pai fazia aquilo e a gente acaba fazendo o que o pai fazia. Exatamente aquela foto. E Emmanuel nos diz, os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. Então, é no lar, né? A escola da escolaridade. No lar se dá a educação, se dá os verdadeiros valores. De sua missão amorosa decorre a organização de uma terra melhor, do ambiente justo. O que devemos almejar, então, de tudo que a gente está fazendo com os nossos jovens? Que sigam Jesus. Conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Que frase é essa de Emmanuel? E sermos isso
e passarmos isso aos nossos pitocos e aos nossos jovens. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor, médicos do Senhor, advogados do Senhor, engenheiros do Senhor, cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Ou seja, quando nós percebemos que Jesus é o governador de uma terra melhor. E nós estamos aqui trabalhando para crescer e fazer crescer. Então, seja qual for a casca que nós estejamos usando, de operário, ou de doutor, nós estamos construindo um mundo melhor com Jesus. Então, quando nós temos essa consciência que todo o nosso trabalho é para Jesus, a Madre Teresa de Calcutá também levava isso, colocando Deus daí. Ela dizia, olha, vai ter isso, vai ser aquilo, vai ser aquele outro, mas no fim, tu vai compreender que tudo na tua vida é de ti e com Deus. Então, quando nós percebermos que o nosso processo é esse, ou seja, nós trabalhamos por esse universo melhor, por essa terra melhor e por nós melhores, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. É aquela historinha simbólica que passa assim e está aquele operário no sol quebrando pedra, e aí a pessoa pergunta assim, o que tu está fazendo aqui? Estou aqui numa luta, um horror, um calorão, os dedos doendo, sofrendo, quebrando pedra. Ele diz, tá bom. Aí ele segue caminhando e tem outro, mais adiante também, quebrando pedra, fazendo a mesma coisa. Uma fisionomia mais serena, mais tranquila, um leve sorriso, quebrando as pedras. E ele pergunta, o que tu está fazendo? E ele diz assim, nós estamos construindo uma gigantesca catedral. Então veja que lindo a percepção, né? A maneira como um está vivendo e a maneira como o outro está vivendo. E nós, às vezes, estamos assim, porque essa casa, porque essa comida, porque eu tenho que arrumar o quarto, enquanto o outro está percebendo assim, eu estou construindo o meu eu para a eternidade. Eu estou construindo esse castelo interior, esses potenciais para o infinito. É isso que nós estamos fazendo. Eu estou fazendo uma escola para milhões que ainda virão aprender. Estou melhorando essa escola. Por isso que a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas quando nós percebemos que nós trabalhamos para o todo e o todo trabalha para nós. Vamos falar um pouquinho então sobre família agora. Nós falamos no processo da educação do jovem, do desenvolvimento do jovem. Agora nós podíamos falar um pouquinho sobre a família em si, né? E Jesus já nos coloca assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Isso aí é aquela passagem em que ele estava doutrinando, ensinando o povo, e chegam para ele e dizem, olha, tua mãe e teus irmãos estão te chamando lá, para ti ir lá. Porque os irmãos não compreendiam, veja que lindo, os irmãos não compreendiam Jesus e achavam que ele era louco, né? Como a vida toda dele é um exemplo para todos nós, né? Como a gente não consegue ter a compreensão, o estímulo, nem às vezes dos mais próximos, os que estão no nosso lar, não compreendem a nossa caminhada. Isso, a nossa caminhada é com Jesus, a nossa caminhada é com o Pai, a nossa caminhada é com os nossos objetivos mais elevados, seja no vencer na vida, seja no vencer nas conquistas internas, e nem sempre os que nos acompanham vão compreender. Nem sempre o esposo, a esposa, o filho vão compreender o esforço cristão que eu estou desenvolvendo agora. Mas eu sigo. E quando disseram para ele assim, olha, tua mãe, os teus irmãos estão te chamando lá, ele diz assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A humanidade é minha mãe, a humanidade é os meus irmãos. Na verdade, nós somos uma gigantesca família. E nós temos a família espiritual, os afins, e nós trabalhamos por todos. E aí depois, mais adiante, ele diz assim, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs,
mesmo a sua própria vida não pode ser meu discípulo. São imagens extremamente fortes que ele nos deixou, mas nós, na nossa infância, até hoje, né, necessitamos dessas imagens fortes, assim. Às vezes nós queremos agradar, e nem sempre é agradando que nós auxiliamos. Sim, sim, e não, não. Então, às vezes é o momento do sim e do sorriso, às vezes é o momento do não, da fisionomia mais sóbria, porque não é legal isso. Isso é legal, isso não é legal. E se a pessoa acha que deve fazer, é uma opção dela. Então, o odeia não é no sentido de ódio, mas no sentido de permitir que a pessoa siga a sua caminhada, mas eu vou seguir a minha caminhada com Jesus. Eu vou seguir os meus princípios norteadores elevados, independente de se é meu pai, minha mãe, minha mulher, meus filhos, eu vou seguir o meu processo interno. E Emmanuel nos coloca mais ainda, ele diz assim, o renunciar à família. O que significa esse renunciar à família? Eu me afastar da família? Não, pelo contrário. Às vezes eu tento até estar mais junto à família, né? Mais integrado à família, mas eu renunciar ao desejo de tê-los melhores. Eles ainda não acompanham isso. Pode ser um irmão querido, pode ser um tio amoroso, mas ele ainda não entende isso. E eu não devo forçar, assim como Jesus não nos força. Assim como o Pai deixa nós gatinharmos. Lembra Paulo dizendo, com leite vos criei, e não com manjares, porque ainda não podíeis, e nem agora podeis. Veja que interessante isso, né? Então, às vezes, a gente tem que dar leite para os familiares e deixar os manjares do esforço, da renúncia interior, do crescimento, da disciplina para nós que estamos tentando. Estamos todos muito próximos, não existe muito essa coisa de mais evoluído, menos evoluído. São momentos de caminhada de cada um, experiência que cada um está trabalhando numa hora ou outra, todos crescendo juntos. Deixar cada um no seu processo de crescimento. E outra mensagem linda que ele nos deixa. Naquele dia, quem estiver no telhado, ou seja, quem estiver nos processos superiores da compreensão, da espiritualidade, da evolução, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. O que eram as alfaias? Eram os vasos, né, os jarros, onde se guardavam os mantimentos, os elementos. Então, digamos, aquilo ali era nosso pecúlio, a nossa estrutura material. Então, se eu estiver nos processos mais elevados, não se agarra à matéria, não te prende às coisas. Deus dá aos pássaros do céu o que comer. Segue com Jesus, cada dia os seus cuidados. É claro que nós vamos trabalhar para ter as nossas alfaias, para ter os nossos processos, mas dentro dos seus graus de importância. O tesouro maior é a construção de nós mesmos. E aí Emmanuel nos diz, um lar não vive simplesmente em razão das alfaias que o povoam transitoriamente, ou seja, o lar não é para ganhar dinheiro, para acumular, para mostrar, para aparecer o sofá novo, a TV nova, o carro novo, porque isso é transitório. A gente já abordava isso em outras palestras, quem se lembra, aquele carro do ano, 10, 20 anos depois, a gente não quer nem de presente. Tudo é transitório. Mas o que é verdadeiro? Os fundamentos, sim, os fundamentos espirituais que eles construíram as bases. Então, o lar vive desses fundamentos espirituais. Do quanto as pessoas ali são mais harmônicas. Do quanto aquela família é uma família de pessoas emocionalmente estáveis, seguras, que enfrentam, que têm amor, que têm bondade, que têm carinho, que têm tolerância, que têm perseverança. Essas construções que aí sim mobilizam até a nossa área profissional e ali nós avançamos.
porque são tesouros internos. Procura o reino de Deus e sua graça, e todo o resto vos será dado. Porque no momento que nós construímos essas estruturas internas, elas são valiosas em qualquer ponto que nós estejamos assim. E é aí que a família deve centrar sua atenção. O homem não será superior porque satisfaça a opiniões passageiras, mas sim porque sabe cumprir em tudo os desígnios de Deus. Acho que essa frase fecha tudo que vem sido colocado até agora, né? Nosso processo interno é o que é o tesouro a ser conquistado. Existe a área da família, dentro também da casa espírita, do movimento espírita, a área de estudo em que a família se reúne para estudar, os grupos de estudos que nós participamos. O nosso querido Chico nos fala: o ensino nos templos espíritas, onde a família deve participar. A nosso ver, o ensino nos templos espíritas, a nosso ver, é um ensino fundamental em nossas relações uns com os outros. Eu sempre imagino aquele jeitinho dele. Os bons espíritos, desde muito tempo, nos induzem a considerar o templo espírita como sendo a universidade de segurança e paz, progresso e iluminação espiritual na vivência humana. Eles dizem que o estudo da matemática, da química, é muito importante numa faculdade de ensino superior. Mas o estudo também da paciência e da tolerância são muito importantes no templo espírita e na casa da gente. Orientados segundo os preceitos do Evangelho, nós vamos encontrar os estudos e os raciocínios adequados, a gente conquista isso, adequados à nossa necessidade de vivência em paz no mundo. Com a vivência igualmente do amor um para com os outros, segundo o ensinamento de Jesus, que nós não podemos esquecer: amai uns aos outros, como eu vos amei. A partir dos 21 anos, a gente já viu que a gente constrói o cérebro aos 25, mas eu gosto muito do Jung, aquele grande psiquiatra, que ele nos diz assim: quando é que vem a maturidade? A juventude vai até os 45 anos de idade. Olha que maravilha isso. A gente pode dizer que a gente é pós-jovem, né? Porque só até os 45 anos nós estamos ali no construindo, né? Vou ter profissão, não vou ter profissão, qual é a minha profissão, se eu vou ter minha casa, não vou ter minha casa, meu carro, não minha casa. A gente está trabalhando o mundo até os 45 anos. E o Emmanuel, se eu já gostava do Jung, então agora eu amo o Emmanuel, que ele diz assim: a maturidade, plenitude da força de ação só chegam aos 60 anos de idade. Olha que lindo isso, que potenciais que nós estamos vivendo. Então, até os 45 anos, nós queremos vencer no mundo. Como eu disse, né? Comprar a casa, comprar o carro, ter a profissão. Mas Jesus nos convida a algo maior. Não ter mais, é um amorzão. Eu venci o mundo. Então, não é vencer no mundo, é vencer o mundo. Conquistar a si mesmo, se libertar das coisas do mundo. Vencei-o também, nosso amorzão. Era isso. Muito obrigado. Vamos passar, então, para a nossa prece de encerramento. Então, querido amigo Jesus, muito obrigado por mais esses momentos de reflexão e de colocação de um pequeno grãozinho de areia no castelo de nossa compreensão. Permita que aprendamos contigo a mansuetude, que deixa a nossa vida tão leve, a bondade, que deixa a nossa vida suave,
a tolerância que amplia a nossa compreensão e o amor que nos conecta ao mundo inteiro, iluminando-nos e impulsionando-nos para mais alto. Obrigado a esses queridos amigos espirituais que assessoram essas atividades em Portugal como aqui no Brasil neste momento. E mais uma vez, muito obrigado por teu amor. Que assim seja. Muito obrigado a todos, então.